Este é um trabalho sobre a ética da responsabilidade social que faz parte do terceiro semestre do curso de Filosofia da Universidade Católica de Pelotas, e eu vou começar esse trabalho enfatizando a parte da história, da onde surgiu esta questão da responsabilidade social, que eu tirei as minhas questões ou as divagações sobre o meu trabalho a partir do Livro Verde da União Europeia, e ele vai tratar essencialmente da questão de como funciona uma responsabilidade social que faz parte das grandes empresas, mas também que pode ser utilizada por empresas privadas ou empresas públicas, no caso. E eu também vou tratar da questão do trabalhador, que ele vai ser o papel fundamental dentro dessas empresas, que ele vai receber o seu espaço. Eu vou tratar também do código de conduta, das relações internas e externas, e como funciona de fato essa responsabilidade social a partir da época onde começou a surgir a globalização, que esta, no caso, teve fator fundamental para a formação da própria responsabilidade social. Ou seja, começamos por aí, a questão da responsabilidade social, ela é praticamente as grandes empresas que acabam promovendo um bem ao meio ambiente. Este bem ao meio ambiente vai trazer maior rendibilidade para as empresas. Elas vão se tornar muito mais competitivas, ao ponto que elas vão, ao mesmo tempo em que ajudam o meio ambiente, no caso, ajudam as ONGs, estes meios de grupos que utilizam do seu bem para prol o meio ambiente, elas também vão conseguir formar uma empresa maior, como eu tinha dito antes, mais competitiva. A gente vai tratar um pouco mais disso lá pela frente. E no Livro Verde, até tem 4 tópicos que eu gostaria de ler, mas eu não vou ler propriamente eles, mas eu vou dizer o que basicamente eles dizem. Que o primeiro tópico, que trata no Livro Verde, que vai tratar sobre a responsabilidade social, ela vai falar das novas preocupações e expectativas dos cidadãos. Ela vai também tratar dos critérios sociais que possuem uma influência crescente com as decisões individuais ou institucionais do investimento dessa empresa. Ela vai se preocupar também com os danos provocados ao meio ambiente. Esses danos, daqui a pouquinho mais, eu vou tratar sobre eles, por causa que as empresas elas vão acabar sofrendo alguns danos que elas vão ter que obter uns relatórios, e elas vão entrar num consenso global sobre esses relatórios, porque nesse relatório vai constar o porquê do dano e também se há o trabalho infantil nessas empresas, que é um grande problema, que pode ocorrer um desmonte nessa empresa, acarretando as empresas, levando-as a falir, no caso. E também a transparência gerada nas atividades empresariais. Então, em 93, elas sofreram um apelo sobre a exclusão social. Com Jacques Delors, que era o presidente daquela época, ele resultou na constituição das Uniões Europeias, das empresas. E essa Constituição da União Europeia, que também envolvia essa questão da exclusão social, foi também tratada em Lisboa, nos anos 2000, que eles também tratavam nessa parte da organização do trabalho, da exclusão social e do desenvolvimento sustentável. Até aqui, como diz no próprio texto que eu formulei, essas empresas, elas podem levar ao simples fato de que, ao afirmar essa responsabilidade social, elas procuram elevar o grau de exigência das normas e os direitos fundamentais, acabando por adotar um governo aberto em que conciliam os interesses de diversas partes, numa abordagem global da qualidade e do desenvolvimento sustentável. Aí vai tratar de toda aquela questão da globalização que eu já tinha falado antes. A principal fonte de lucro dessa empresa vai ser essa ajuda ao meio ambiente, porque eles sabem que isso vai propor muito rendimento para eles. Então, é até como trata aqui nessa parte do texto, que, embora a sua obrigação primeira seja a obtenção de lucros, as empresas podem, ao mesmo tempo, contribuir para o cumprimento de objetivos sociais e ambientais,
mediante a integração da responsabilidade social. As empresas europeias, elas estão coligadas sim à responsabilidade social. Mas mais para frente a gente vai ver que outras empresas, não sendo dessa questão, dessa parte da União Europeia, também vão fazer parte, vão coligar junto com essa questão da responsabilidade social. Agora eu vou tratar um pouquinho do contexto político, porque até como enfatiza no próprio resumo que eu propus para apresentar o trabalho em aula, que a União Europeia, a nível europeu, as empresas elas se focam na questão de como a responsabilidade social pode contribuir para o objetivo levantado em Lisboa, sobre a construção de uma economia dinâmica, competitiva, baseada no conhecimento. E essa parte do contexto político é uma parte muito extensa, porque ela vai tratar também de uma questão que a União Europeia vai enfatizar sobre até, eu vou falar no caso, uma frase que eles propõem no Livro Verde, que então, a Comissão sobre Desenvolvimento Sustentável, aprovada no Conselho Europeu de Gotemburgo, salientou a importância da responsabilidade social nas empresas. A ordem pública desempenha igualmente um papel crucial no sentido de promover uma maior responsabilidade das sociedades e, ao criar um quadro que garante a integração das considerações ambientais e sociais nas atividades das empresas, as empresas deverão ser instaladas e adotar uma abordagem proativa relativamente ao desenvolvimento sustentável nas operações que efetuam dentro e fora da UE, que seria a União Europeia. Eu vou tratar agora um pouquinho da responsabilidade social das empresas. Nessa questão da responsabilidade social das empresas, elas vão tratar da questão do capital humano, daquela questão que eu tinha falado antes, da fonte do ser humano ser o principal fator dentro dessa empresa. Porque o ser humano, ou no caso, o trabalhador, ele tem que receber a oportunidade de trabalho. Por muitas vezes esse trabalhador ele não trabalha por lesões ou até pela idade que ele possui, mas nessa questão do que é a responsabilidade social nas empresas, ou no caso, na parte da dimensão interna, o que ocorre dentro dessa empresa, ele vai dar papel, ele vai enfatizar essa questão que o trabalhador ele deve ser um papel fundamental dentro da empresa, até como se encontra aqui. As práticas de recrutamento responsáveis, designadamente não discriminatórias, poderão facilitar a contratação de pessoas provenientes de minorias étnicas, trabalhadores mais idosos, mulheres, desempregados de longa duração e pessoas em situação de desvantagem no mercado de trabalho. Ou seja, essa questão da responsabilidade social, para eles, vai trazer um maior lucro, porque além de tirar pessoas da rua, eles vão conseguir aumentar muito mais seu rendimento dentro de uma própria empresa. Agora eu vou tratar um pouquinho da questão da saúde e da segurança do trabalho. A responsabilidade social, ao mesmo tempo em que ela quer tratar do meio ambiente, ela também está querendo aumentar o seu próprio rendimento na empresa. A partir dessa questão da saúde no trabalho, ela também vai aumentar a sua questão da saúde dentro da própria empresa a partir de uma questão de marketing, que até como ela vai enfatizar aqui, porque as empresas, os governos, as organizações setoriais, elas têm se intensificado a partir da procura das formas complementares de saúde, elas têm formas complementares da promoção da saúde e da segurança, utilizando-as como critérios de aquisição de produtos e serviços de outras empresas e como elemento de marketing para a promoção desses produtos, nos casos do serviço dessa saúde, e na formação desse próprio marketing falado antes. Ela vai dar também um próprio exemplo da TCO Labeling Shaming, que ela vai dizer uma forma de marketing dessa própria empresa social, que no caso seria uma empresa sueca que destina o equipamento de escritório, que é um sistema de rotulagem voluntária, que visa incentivar os fabricantes e desenvolverem equipamentos de escritório mais seguros, tanto no ponto de vista ambiental como profissional. Apoiar os compradores a escolherem equipamento de escritório mais ecológico e menos problemático para os utilizadores é também fornecer
tanto aos compradores como aos vendedores um rótulo bem definido, o que permite uma economia de tempo, dinheiro, trabalho no processo de aquisição. Agora vai vir até aquela questão da reestruturação das empresas que eu falava antes, mas no próximo vídeo eu vou tratar um pouco mais dessa questão. Também vou falar do impacto ambiental que essas empresas acabam sofrendo e que elas acabam produzindo na própria sociedade, onde elas vão interferir. Vou falar também da divisão externa e vou falar da própria questão dos direitos humanos, que é o fator fundamental, a questão da parte do código de conduta dentro das próprias empresas.